Mais de 2 semanas que eu não posto vídeo no canal. E vamos ser sinceros, é uma questão de saúde mental mesmo. É uma questão de saúde mental relacionada com o que está acontecendo hoje mesmo. Porque, vamos ser sinceros, né? Eu sou um professor, eu trabalho, eu estudo, eu tento pensar o presente, não tento buscar as categorias eternas. Eu sou um Foucaultiano, embora esteja cada vez mais marxista. Então, eu estou tentando pensar o presente. E para isso, eu me sirvo de ferramentas de estudo, leitura, e ferramentas críticas de compreensão do mundo. Mas, para além disso, eu sou um ser humano. E eu vou confessar pra vocês, gente, a gente tá vivendo um período, assim, bastante complicado em termos psicológicos. Eu sinto que se eu viesse aqui, nessas 2 semanas e pouco que eu fiquei sem postar, fazer vídeo, eu basicamente ia destilar ódio, rancor, ressentimento, raiva, desprezo e mais um monte de sentimento ruim que eu tô sentindo basicamente nesse exato momento, um pouco menos, o que me permitiu ter aqui condições, espero conseguir lidar melhor com essas emoções, mas a proposta do canal não é essa. Claro que nada me impede de fazer um comentário maldoso, nada me impede de criticar alguém, até de xingar alguém em algum momento, ficar com raiva, etc. Mas não é sobre isso que eu tô falando, é sobre literalmente estar bufando de ódio do que tá acontecendo e ofuscar mesmo, ofuscar o pensamento, né? Ofuscar a racionalidade, ofuscar as ferramentas que eu construo há mais de 20 anos que eu estudo filosofia. Então, talvez até viesse render aí engajamento, inscritos, pessoas que também compartilham desse ódio, né? Mas por enquanto eu consegui me segurar, tá? Não tô fazendo nenhuma promessa pro futuro, mas é basicamente isso, né? O que a gente tá vivendo é muito forte, tá, gente? E eu quero fazer os próximos vídeos, vai ser pensando no que tá acontecendo, porque a gente não tá de brincadeira, tá? O que tá acontecendo aqui não é brincadeira, é muito sério e a gente precisa falar sobre isso, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, eu quero me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer quem já está contribuindo. E se quiserem me seguir no TikTok e no Instagram também, aos poucos eu vou me adaptando a esses ambientes que ainda não estou adaptado, mas pretendo e produzo alguma coisa para lá. Então, vocês já sabem que a gente está sendo engolido por um fenômeno, né? Um nazifascismo moderno no século XXI que a gente chama de bolsonarismo, e não existem nenhumas dúvidas que é nazifascismo, tá? Embora, né, a compreensão do que signifique esses termos, tá? Precisa ser melhor detalhada, porque também não é simples, né? Não é só chegar e sair xingando todo mundo de fascista, o que também está mais do que justificado nesse exato momento, tá? Tá mais do que justificado, mas também interessante a gente ter uma compreensão um pouco mais profunda, tá? Então, assim, desde que o Bolsonaro se elegeu, eu venho pensando nessa coisa. Eu usei 2 livros, tá? Eu até fiz review desse, que é Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, que é um livro que hoje eu tenho algumas críticas a ele. Na época, ele me ajudou a compreender muita coisa. Hoje eu tenho uma série de críticas, especialmente porque eu venho me tornando mais marxista e falta um pouco de marxismo nesse livro, mas assim, eu dei uma folheada e vou dar uma folheada com mais calma ainda para produzir algum conteúdo, eu acho, sobre esse livro, tá? E tem bastante elemento interessante, inclusive ele aborda, né? Ele critica o liberalismo e mais uma série de coisas. E se critica o liberalismo, já tem um espacinho no meu coração, mesmo que eu tenha algumas críticas a respeito. Então, assim, Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder, esse sim, um grande pensador brasileiro marxista, que é o livro que eu vou me debruçar um pouco, tá? Esse vídeo aqui não é um review sobre esse livro. Eu preparei 5 roteiros, tá? Sobre 5 tópicos que eu acho interessante, inclusive um explicando o que é o fascismo sob uma perspectiva, então, marxista. Não que a gente vá precisar necessariamente se focar só na perspectiva marxista, né? Porque, ao meu ver, a gente precisa de uma visão marxista para entender o âmago da coisa, para entender a essência, para entender, né, o fundo do que faz o fascismo existir. Mas existe, né, por exemplo, no do Jason Stanley, a gente tem um checklist ali bonitinho sobre elementos em comum
que você vai encontrar no fascismo e que você encontra no bolsonarismo, né? Então, eu tenho certa crítica a esse modelo do checklist, mas ele ajuda, ele é didático e ele, você olha, né? Inclusive, quando eu li, você fica assim, poxa, então era isso, né? Então, já está inscrito na história muito do que está acontecendo, não é um fenômeno que surgiu do nada, não é um fenômeno novo, não é um fenômeno sequer imprevisível. Então, tudo que a gente está sentindo, se você está chocado com o que está acontecendo hoje, se você não se conforma, se você não esperava que tivesse acontecendo isso, se você talvez acha que a eleição do Lula vai acabar com isso ou vai amenizar a coisa, você não leu ainda e você ainda não entendeu o que está acontecendo, o que não tem problema, né? Mas eu acho que chegou a hora, tá? Então, eu quero fazer um pouco disso no canal. Então, eu também não penso muito a longo prazo, então os próximos vídeos eu vou fazer pensando na questão do fascismo, tá? A partir do Leandro Konder e também reflexões pessoais que eu tenho sobre o que está acontecendo, né? Sei lá, mercado financeiro agora, ou o monarca se radicalizando em extrema direita, né? Que o monarca começou como um jovem que não sabe muito do que está falando e fala muitas besteiras, mas ele está se radicalizando enquanto alguém de extrema direita e eu vejo isso acontecer claramente em algumas poucas falas que eu assisto, que viralizam por aí, inclusive como cortes, né? Então tem reflexões que rendem aí talvez um vídeo, tá? Pra gente pensar, inclusive, sobre essa questão das personalidades, né? Como que você deve estar chocado em algum momento como que muitas personalidades diferentes aderem ao que está acontecendo e defendem o que está acontecendo, muitas vezes de maneira que parece muito patológica pra gente. Eu vi muita gente criticando a patologização do fascismo, porque realmente entender isso como uma doença é algo problemático, mas eu vejo que a coisa se apresenta assim, tá, aos nossos olhos de maneira histérica, de maneira patológica, embora não seja de fato uma patologia, ela se apresenta. Então a gente tem que tomar cuidado também com as críticas que a gente faz, para também não desmerecer a experiência pessoal que a gente está tendo, né? Então, se você está tendo uma experiência de ver pessoas histéricas que parecem que estão enlouquecendo, é porque você está vendo pessoas histéricas que parecem que estão enlouquecendo. Eu particularmente não gosto nem de pensar o que teria acontecido se o Bolsonaro tivesse sido eleito, com todo, né, a base de apoio de extrema direita que ele teve, com a possibilidade de indicar 2 ministros do STF. Queria inclusive, né, trazer essa reflexão para vocês, né? Existe uma extrema direita que estaria fechadinha com o Bolsonaro se ele tivesse sido eleito, né? Então, o próprio Tarcísio em São Paulo, aqui em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, sou de Floripa, né? O Jorginho Melo, que foram pessoas que no momento que o Bolsonaro perdeu, já falaram, olha, a gente vai negociar agora com Lula, não tem isso de contestar a eleição. O próprio Silas Malafaia, Edir Macedo, pedindo oração pro Lula, o próprio MBL, que já abandonou o barco faz tempo, etc. Existe uma extrema direita que ela pode fechar facilmente com o fascismo, mas ela também vai onde o poder está. Tá? Então é por isso que o Lula vai ter aí governabilidade em algum grau, mas sempre com o rabinho preso, tá, gente? Não esperem aí um Lula revolucionário. Na verdade, se a gente for pensar com Gramsci, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, eu espero um Lula aí que vá colocar bastante ordem nas coisas. Mas se a gente for pensar nas relações de poder, a gente pode ver e vislumbrar aí um Lula que vai ter que rebolar muito para lidar com essa gente, que é uma galera que tá no fluxo, tá, gente? Eu vi um podcast lá no Inteligência Limitada, né, do Ian Neves, do Gustavo Gaiofato. Eles falam algo muito interessante, que é o projeto da burguesia não é necessariamente fascista, né? O fascismo, ele não é o objetivo principal. O fascismo, ele é um instrumento que surge em alguns momentos, tá? Então, vocês podem entender toda essa extrema direita, o próprio Elia Jabbour também, quando ele foi no Inteligência Limitada, conversar com a Renata Barreto, quem não viu, eu recomendo, tá? Ele fala que o liberal se assusta e vira fascista. Inclusive, ele tá falando com uma liberal que fechou fortemente com o Bolsonaro, né? O Instagram dela é uma atrocidade mesmo. Então, é basicamente isso, né? O liberal, ele se assusta e ele vira fascista. Quando ele não tá assustado, ele não precisa virar fascista. Então, a gente tem todos esses nomes que eu citei aí, né? Enfim, todas essas pessoas que vão no poder onde o poder está, são pessoas que vão lidar com o poder, vão lidar com o Lula, vão conseguir muito do que eles querem e se fechar um fascismo, eles estão tranquilo
do lado do fascismo, o próprio Mourão, né, o vice do Bolsonaro, como fica claro e cristalino, são os fatos, não é nem minha opinião, né, mas enfim, então a gente tem um processo nesse exato momento de não deixar que isso aconteça, tá, e para isso a gente precisa da sociedade, para isso a gente precisa do povo brasileiro, que também veio se radicalizando, porque existe, né, o eleitor do Bolsonaro, que é aquele fanático, que é aquela pessoa ruim mesmo, né? 90% das pessoas ruins do nosso país, pelo menos, né, estão votando no Bolsonaro. O que não quer dizer que todo mundo que está votando no Bolsonaro é ruim. Eu sei que é difícil de aceitar isso, mas é verdade, tá, gente? É verdade, e a gente vai ver isso com calma quando a gente for falar da inexistência de uma personalidade fascista, tá? Não que o fascismo não tenha, então, um checklist, que ele não molde certas personalidades a aceitarem uma série de coisas, de atrocidades, mas é que ele coopta qualquer tipo de personalidade. Então, se de fato existem, né, muitos eleitores, tá? 90% das pessoas ruins votam no Bolsonaro. Claro, esses números são fictícios, né? Mas não quer dizer que 90% das pessoas que votam no Bolsonaro sejam ruins, tá? Embora também seja um número relativamente alto, né? Tudo esses números fictícios aí, que a gente instintivamente, né, vai olhando no nosso dia a dia e vai olhando o nosso vizinho, o nosso primo, o nosso amigo de infância, o tio, ou sei lá, o irmão, o pai ou a mãe, sei lá. A gente vai olhando e a gente vai ficando cada vez mais decepcionado. E eu acho isso tudo muito válido, tudo isso muito importante, e eu acho que a gente devia muitas vezes sim se apegar a esses sentimentos, tá? Mas a gente não pode esquecer do fenômeno de alienação, a gente não pode esquecer que tem pessoas que estão, o que elas têm na vida, né, de sociabilidade, são, por exemplo, as igrejas evangélicas, que muitas vezes estão quase que diariamente estavam fazendo campanha para o Bolsonaro, estavam, né, trabalhando, fazendo trabalho de base, de fascistização da população brasileira, tá? A própria alienação, o próprio sistema educacional que a gente tem, a própria mídia, né, que a gente, os bolsonaristas gostam de falar de Globo, mídia de esquerda, que não tem nada, né, a mídia criou toda essa imagem de Lula ladrão, que já tá voltando, né, o Lula que agora tá decepcionando o mercado financeiro, o Lula isso, o Lula nem assumiu e o Lula já é culpado por um monte de coisa, né, então tem toda uma construção midiática mesmo, tá, dessa mídia que parece uma coisa centrista, né, o jornalismo, gente, jornalismo no Brasil, não no Brasil, né, o jornalismo burguês, de modo geral, é uma piada, é uma marionete dos interesses burgueses que, né, então, não tem como objetivo principal o fascismo, mas se assustou, né, assustou um pouquinho, torna-se fascista facilmente e depois tira o seu da reta, tá? Então, a questão midiática é muito forte, a gente precisa não esquecer que todo, né, Globo e afins contribuíram com o que está acontecendo hoje e depois tentaram tirar o seu da reta. Então, a gente precisa, né, respirar fundo e entender o bolsonarismo, entender o fascismo bolsonarista e pensar, a gente precisa de duas coisas, né? Para algumas pessoas, né, pessoas que você sabe que vale a pena salvar, pessoas que você sabe que estão envoltas, né, parece que estão enlouquecidas por uma série de propaganda de massa e vínculos afetivos e recebendo notícias no WhatsApp e no YouTube e blá blá blá, que você vê, tá? Essas pessoas a gente precisa de paciência, tolerância, trabalho de base, coisa muito difícil, mas esse fenômeno existe de fato e a gente vai precisar muito desse trabalho de base porque não existe vácuo de poder. Se a esquerda não fizer trabalho de base na classe trabalhadora, em quem importa, a direita vai fazer e a direita vai fascisticizar. Tá, tem aí um neologismo, se eu não me engano, não sei se existe essa palavra, mas a direita vai fascisticizar cada vez mais essas pessoas e a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Então, tolerância de um lado e intolerância de outro, porque existe pessoa que não vale nada, existe gente que tá querendo golpe, que tá querendo isso em nome do racismo, em nome da misoginia, em nome da homofobia, em nome da aporofobia, em nome de tudo que existe de ruim, em nome da mistura de mal com atraso que
são esses valores que estão crescendo no nosso país e a gente precisa sim tolerância, não são mais adversários, tem uma parcela da população que não são nossos adversários, são nossos inimigos e a gente precisa fazer outro tipo de trabalho de base, a gente precisa de militância antifascista, a gente precisa se radicalizar, tá? Não dá mais para ser aquele intelectual ou aquele militante burguesinho que não vê diferença entre esquerda e direita, que acha que chamar esse fenômeno de fascismo é exagero, que acha que as instituições democráticas funcionam normalmente, que acha inclusive que a democracia burguesa é de fato democrática e mais um monte de coisa. Não dá mais para isso, gente. A gente tem que se radicalizar em algum grau, tá? Sempre esquecendo que essa radicalização, ela pode ter ódio, mas ela não pode ser ódio, tá? Porque o ódio, ele é cego. Então, essa coisa que eu fiz, né, de não conseguir postar é por estar ciente de que o ódio é cego. E você já vê que esse vídeo aí nem foi o vídeo mais amoroso e carinhoso, onde eu proponho um tapinha nas costas, muito amor e muitos beijinhos aos eleitores de Bolsonaro, tá? Mas é um vídeo onde a gente precisa continuar a entender as ferramentas, né? Entender então que é alienação, entender que o fenômeno midiático, entender que as igrejas evangélicas, esse núcleo radical das igrejas evangélicas, pelo menos, e mais uma série de coisas servem como mecanismos de poder, né? E o poder está em todo lugar, ele está nas micro-relações e ele tem esse potencial de fazer isso com os seres humanos e muito material interessante está sendo produzido aqui, tá? Então vamos pensar nisso e vamos pensar nesses 4 anos que a gente tem pela frente, porque a gente não pode ficar de brincadeira, porque o poder, né, o poder fascista, o Bolsonaro, muito possivelmente vai entrar para a lata de lixo da história muito em breve, mas o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, né? O bolsonarismo é nazi-fascismo. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.